Olá, você sabe o que é Sexta-feira Santa? A palavra do Senhor nos mostra aqui muito bem o que é isso. Livro de Mateus, capítulo 27, versículo 45 em diante. Diz assim, ó. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus com alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani. Isso é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam, este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Verso 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros. E muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre os quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Glória a Deus. O que nós vemos aqui é o momento em que Jesus ele é crucificado, o momento em que Jesus ele se entrega à morte por sacrificar-se a todo aquele que nele crê. João nos ensina, nos ajuda a compreender isso, dizendo o seguinte, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa vida eterna vem de Deus em Jesus, de Deus pela sua permissão, em Jesus pelo sacrifício da cruz. Você que prega o evangelho da bondade, do amor, que Jesus, que Deus ele é amor, enfim, a palavra também diz que ele é fogo consumidor. E a Bíblia também diz que Jesus, ele se entregou por nós. Ele passou por grande dor, ele passou por grande sofrimento. Um dos maiores sofrimentos que existe na face da terra, Jesus passou. Foi chicoteado, ele foi zombado, ele foi crucificado. Essa palavra pode até talvez ser bonita, mas ela estende todos os nervos do ser humano quando ele é colocado na cruz. E além de ser chicoteado naquele dia, carregar a sua cruz em praça pública e ser colocado ali exposto diante de todos os olhos, dizendo, olha, essa é a morte mais indigna que nós temos nessa geração. E esse homem está sendo digno dessa morte, porque disseram para soltar Barrabás e crucificá-lo. Aqui nós compreendemos aquilo que a palavra de Deus diz. Se nós não padecermos e passarmos pelas mesmas aflições de Cristo, nós não alcançaremos e não herdaremos a salvação. Então, o que a palavra nos ensina, que nós não devemos passar pelas mesmas vias dolorosas que Jesus passou ali, mas nós devemos padecer a nós mesmos, renunciar a nós mesmos e viver a grandeza de Deus em Jesus sobre as nossas vidas. Então esse é o sacrifício que temos que fazer. Esse dia nos mostra que devemos renunciar a nós mesmos para viver a grandeza de Deus. Jesus esteve sobre a face da terra não para viver a sua vontade, mas para viver o Pai.
Ele disse muitas vezes, olha, eu não vim para ser servido, embora eu poderia ser servido por ser filho de Deus, por ser alguém interessante, alguém, melhor dizendo, importante, por ser, né, aqui um profeta na face da terra. Mas eu vim para servir. Eu vim para servir. Jesus disse isso. E quando nós servimos ao Senhor, ou seja, renunciamos a nós para viver a grandeza de Deus, a vontade do Senhor, nós estamos também nos sacrificando. Então, a nossa vida deve ser um constante sacrifício diante de Deus. E esse sacrifício é aplausível ao Senhor, é agradável a Deus. É um breve sofrimento. A vida aqui é passageira. Salomão diz que 80 anos, enfim, limitado a 120 anos, e o que passar disso é canseiro e enfado. Mas a Bíblia também nos diz que a nossa vida ela é eterna. Temos essa passagem e logo somos destinados, baseado nas nossas escolhas, baseado nas nossas decisões, baseado ao que vivemos aqui na face da terra, o Senhor Jesus julgará todos e assim os seus levará para o Pai. Glória a Deus. Então, isto é o plano sublime, glorioso que está sobre a face da terra e que hoje nós somos convidados a refletir no sacrifício de Jesus e que hoje nós somos convidados a estar com Jesus e a viver essa vida de sacrifício na presença de Deus. Aquele soldado que estava ali fazendo tudo que era necessário se fazer, ele estava a serviço do governo, ele estava a serviço para fazer aquela execução acontecer. E ele participou ali dos açoites sobre Cristo, ele participou ali da caminhada de Jesus Cristo levando a sua cruz, ele participou ali do pregar Jesus na cruz, as mãos, os pés naquele madeiro, ele participou ali do momento de chacota, quando Jesus grita ao Pai, né, no ápice da sua dor. Ele participa quando os soldados dizem, olha, vamos ver se Elias vem salvá-lo. E ele participa quando ele entrega o Espírito a Deus. Ele está junto quando ele vê as pedras se fenderem, o dia se transformando em noite, de um piscar de olhos, o véu do templo se rasgando, no versículo 51 em diante, os sepulcros se abrindo, no versículo 52, e os corpos de muitos que estavam ali dentro saindo, né, sendo ressuscitados, conforme a palavra de Deus. E aí o versículo 54 diz, e o centurião e os que estavam com ele guardando a Jesus, vendo o terremoto, as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Agora eu te pergunto, dentro dessa pequena reflexão, o que você está esperando para viver uma vida santa, para viver uma vida de renúncia, para viver uma vida que vai nos levar à salvação, que vai nos levar à vida eterna na presença de Deus? Será que você está esperando todos esses sinais como aquele centurião ali, que participou de tudo isso, e ele precisou ver tudo concluindo, para depois ele ver que era Jesus, para depois ele ter temor e dizer, nossa, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Nossa, verdadeiramente as palavras que ele diz é verdade. Até quando? Até que momento? Até que ponto será necessário para você abrir os olhos? Mas em nome de Jesus eu declaro que nesse dia os seus olhos, os seus sentidos se abrem para ver a grandeza de Deus, para ver as novidades do Senhor, para ver a glória sublime de Deus que é sobre as nossas vidas e que está acima do tempo, que está acima do dia, acima do mês, acima do ano e que está acima de todos os tempos e assim não se finda. Ele é o próprio tempo, Ele é o próprio Senhor, Ele é a eternidade. E Ele nos chama para viver com Ele essa eternidade em Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos declarar a grandeza de Deus, a presença do Senhor, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas.
e declarar que os nossos sentidos, nossos olhos venham a ser abertos mediante as grandezas que Deus tem derramado sobre a face da terra, sobre as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse dia, nesse instante, nós louvamos a Ti, nós rendemos graça ao Senhor pela Sua bondade, pela Sua infinita misericórdia, pela Sua disposição, ó Jesus, de colocar em execução o plano glorioso de Deus. Em nome do Senhor Jesus, vem trazendo vida, vem trazendo poder, graça, unção, autoridade, vem concedendo, meu Deus, o despertar nos sentidos, no sentimento de nossas vidas, dessa geração. Deus, em nome do Senhor Jesus, tira, Senhor, vidas do cativeiro, tira, Senhor, vidas, meu Deus, que estão presas nas suas próprias formas de pensar e de viver. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, entra com poder, grandeza e autoridade e estabelece vitória. Entra com a glória sublime e sobrenatural do Senhor e move de uma maneira especial, de uma maneira gloriosa. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, seja trazendo vida, seja concedendo vitória. Ó Deus, nós sentimos as nossas misérias, nós sentimos as aflições do Senhor, nós sentimos o pecado que o Senhor levou. Ó Deus, e nós aqui, Senhor, nesse instante, reverenciamos o Senhor pela sublime obra e pela conclusão. Ó Deus, como assim o Senhor diz ao Pai, está entregue, está feito, está concluído. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, prepara também o dia em que nós concluiremos a nossa caminhada na face da terra, em que nós concluiremos diante do Senhor, aleluia, Pai querido, a nossa jornada aqui, e estaremos com o Senhor eternamente. Que nenhum dos nossos passos se perca, que nenhum dos predestinados salvos do Senhor se perca, e que vidas que o Senhor ainda tem para salvar sejam despertadas e maravilhosamente tiradas, Senhor, das garras e das mãos do inimigo, Senhor. Sejam libertas no nome do Senhor Jesus, e a glória, a grandeza, o poder, a autoridade do Senhor seja em nosso favor, seja sobre as nossas vidas, para a glória do Teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Deus abençoe a tua vida, tá? Um abraço apertado, Pastor Saulo. Faça parte desse canal. Se inscreve, tá bom? Compartilha nos grupos, compartilha com os amigos, e nós vamos cumprindo o intuito desse canal, que é trazer as grandezas de Deus, trazer as bênçãos do Senhor e formar os céus sobre as nossas vidas. Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus.